Oi, gente! Dessa vez a aula vai ser de clima, mais especificamente a gente vai falar dos elementos e fatores do clima, assim como as mudanças climáticas naturais e antrópicas, que são aquelas causadas pelo homem. Mas antes eu queria diferenciar tempo de clima. Por exemplo, o tempo. A gente fala que o dia está nublado, aí amanhã o tempo está ensolarado. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. O clima já é um tempo, um determinado tempo, que dura mais tempo, por um período mínimo de 30 anos. Então, é a sucessão habitual do tempo, por um período mínimo de 30 anos. Agora, a atmosfera, ela vai da troposfera, que é essa que a gente está, onde a gente vê os aviões, e vai até a exosfera. Bom, e a atmosfera tem várias importâncias para a gente. É onde estão os gases essenciais à vida. A atmosfera age como um escudo contra os corpos extraterrestres, como os meteoros. É utilizada para a comunicação, os satélites, onde ficam os satélites artificiais, e também é importante para o transporte. Um exemplo seria os aviões. Tem um tempo aqui para aparecer a imagem. Bom, dessa vez demorou mais para aparecer. Só que vamos continuar. Então, vou mostrar agora as camadas da atmosfera. Então, a primeira seria a troposfera, onde ficam os aviões. A estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas. A mesosfera, onde ocorre a desintegração dos meteoros. A termosfera, onde se forma a aurora boreal. E a exosfera, onde ficam os satélites artificiais. Bom, agora as mudanças climáticas naturais, que não têm interferência humana e que ocorrem da natureza. A gente tem as glaciações, que é quando a Terra esfria, que é quando ocorre resfriamento da Terra. E um dos motivos para ocorrer o resfriamento da Terra são as erupções vulcânicas. Como que ocorre o resfriamento por meio da erupção vulcânica? Quando o vulcão entra em erupção, ele libera o gás dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre vai se transformar em pequenas gotas de ácido sulfúrico que vão funcionar como pequenos espelhos. E esses espelhos, eles vão refletir os raios solares. Então, essa camada que se formou impede que os raios entrem e faça que entre o calor na Terra. Então, ocorre resfriamento. E uma consequência desse resfriamento é a diminuição do volume dos oceanos. Bom, agora o efeito estufa. O efeito estufa, ele tem os principais gases de efeito estufa, a gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono, o metano, que ele é emitido pelos ruminantes, as vacas, por exemplo, e também vapor d'água. Então, os principais gases de efeito estufa é o CO2, dióxido de carbono, metano e vapor d'água. Esses gases, eles são emitidos e eles acabam destruindo a camada de ozônio e isso permite que tenha mais incidência de raios solares. E esses raios solares que deveriam bater e refletir, esses gases acabam retendo o calor, então reflete, mas acaba refletindo de volta para a Terra, então acaba ficando mais calor. Então aí está falando, os gases do efeito estufa, principalmente CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles, por causa da camada de ozônio que acaba sendo destruída. E seu papel é não permitir que tenha tanta incidência de raios solares. Aí, parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre.
Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Esse calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases e gerando mais calor. Então, o efeito estufa é quando a temperatura aumenta levemente devido à emissão de gases de efeito estufa que retém o calor. Bom, o El Niño e a La Niña. O El Niño é quando ocorre o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. E eu coloquei um mapa para vocês terem noção, caso vocês tenham esquecido cada oceano. Do lado oeste da América, a gente tem o Oceano Pacífico e do lado leste da América a gente tem o Oceano Atlântico. E entre a África, a Ásia e Oceania a gente tem o Oceano Índico. Então, o El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Consequência disso, ele vai ser ruim para a pescaria no Peru e no Chile, por causa que a água vai aquecer. Vai gerar chuva no deserto do Atacama. E em questão no Brasil, no sul e sudeste as chuvas vão aumentar e no norte e nordeste as chuvas vão diminuir. No caso, a La Niña é o oposto, é quando ocorre o resfriamento anormal das águas. E, no caso, é bom para a pescaria. Agora, a mudança climática antrópica. A gente tem o aquecimento global. O aquecimento global ele é causado pela emissão dos gases de efeito estufa, como eu tinha falado, que eles retêm o calor na troposfera. Os maiores emissores desses gases são Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil e Índia. Brasil e Índia, apesar de não ser tão desenvolvido industrialmente, mesmo assim eles contribuem bastante para a emissão desses gases. E a consequência do aquecimento global é o derretimento do gelo e, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos, extinção de espécies, aquelas espécies cujo habitat são as regiões mais frias, no caso o urso polar, os pinguins, e também contribui para a proliferação de doenças. E aqui na minha casa passa muito carro, muita moto, então me desculpem se fizer muito barulho. Agora o clima. Como eu falei no começo, o clima, a gente ia falar dos elementos e fatores. Os elementos é tudo aquilo que compõe, que forma o clima. Agora, os fatores é aquilo que interfere no clima. Quais são os elementos? O que compõe o clima? A gente tem a temperatura, a umidade, chuvas, pressão atmosférica e os ventos. Agora, os fatores. A gente tem aquilo que altera o clima. A latitude, como eu falei no meu primeiro vídeo, a latitude ela delimita as zonas climáticas. A gente tem a zona temperada, a zona tropical. Então, a latitude, a altitude, a altura, a vegetação, as massas de ar, corrente marítima, continentalidade e maritimidade. No caso, nessa aula, a gente vai falar só dos elementos, porque senão a aula fica muito longa. Mas então a gente vai falar dos elementos, aquilo que compõe o clima. Bom, começando pela temperatura. A gente sabe o que é a temperatura. A gente mede ela em graus Celsius, ou em Fahrenheit, ou em Kelvin, depende da região. A temperatura é a presença ou a ausência de calor. A amplitude térmica, ela vai ser a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de uma região. Então, se a temperatura máxima de uma região é 40 e a temperatura mínima é 20, a amplitude térmica vai ser a diferença, vai ser a subtração entre esses dois valores. No caso, 40 menos 20, a amplitude térmica seria 20 graus Celsius. Agora, a temperatura média, ela também vai ser calculada usando temperatura máxima e mínima. Bom, por exemplo, quando a temperatura máxima é de 20 graus Celsius e a mínima é 0, então a gente soma e vai dividir pelo tanto de números. No caso, a gente tem dois números, 20 e 0. Então, a temperatura média vai ser a soma, 20 mais 0, das temperaturas máxima e mínima, dividido por 2. Então, a temperatura média vai ser 10 graus Celsius.
E falando em temperatura, a maior temperatura do mundo é no Vale da Morte, nos Estados Unidos, que é 56 graus Celsius. E a menor temperatura é menos 89 graus Celsius na Antártida. Bom, agora a umidade. A umidade é a quantidade de partículas de água suspensas na atmosfera. Algumas regiões sofrem por causa da umidade, porque o aceitável é entre 30% e 100%. Então, se for menos que isso, é bem ruim. Desertos. Desertos não é apenas calor, areia, isso que a gente vê na primeira imagem. O conceito, a definição de deserto são aquelas áreas que possuem alta amplitude térmica e também a umidade muito baixa nesses locais e as chuvas são raras. O maior deserto que a gente tem é a Antártida. Bom, agora a gente vai falar de chuva. Bom, a gente também sabe o que é a chuva, mas a chuva, a definição, é a precipitação líquida da umidade. A gente tem 3 tipos de chuva. Primeiro é chuva convectiva, depois a frontal e depois a orográfica, ou também a gente pode falar de chuva de relevo. Então, a primeira, chuva convectiva é quando está muito quente, então vai acontecer a transpiração, a evapotranspiração dos animais, das plantas, e também ocorrer a transpiração, não, vai evaporar as águas de oceanos, de lagos, já falei oceano. Bom, então a chuva convectiva, quando está muito calor, vai evaporar a água de oceano, de rios, também vai evaporar a água que a gente mesmo tem, as plantas, evapotranspiração. E como esse ar vai ser quente, menos denso, ele vai subir e quando ele tiver alcançado uma altitude, vai esfriar, vai cristalizar e precipitar, no caso vai chover. A chuva frontal é quando uma massa de ar quente úmida se choca com uma massa de ar fria. E como a massa de ar quente é menos densa, ela vai ganhar altitude. Aí, igual eu falei, ela vai esfriar, vai cristalizar e precipitar. Agora, a chuva orográfica ou de relevo, que no caso é quando a massa de ar quente se choca com um relevo montanhoso. E ela ganha altitude, e mesma coisa também. Ganha altitude, esfria, cristaliza e precipita. Bom, a pressão atmosférica, é a força que o ar exerce sobre a superfície. Então, quando a altura é menor, quanto menor a altitude, maior a pressão. E quanto maior a altitude, vai ser menor a pressão. Então, lá na montanha, a pressão é baixa. Mas lá no oceano, por exemplo, a pressão vai ser alta. E a gente tem as áreas de baixa pressão e alta pressão. Na área de baixa pressão, o ar ascende e essa área atrai ventos. Nessas áreas, o clima é úmido. E também a área de baixa pressão, ela possui céu com nuvens. Agora, a área de alta pressão, o ar descende, o ar é descendente. Essa área dispersa ventos, então não atrai ventos. E nessas áreas, os climas são desérticos. Apareceu mensagem aí, vocês ignorem. Essa imagem aí vai explicar melhor. Qual é o sentido que ocorre? Da alta pressão, os ventos vão para baixa pressão. Na alta pressão, como eu falei, os ventos são dispersos. Então, esse vento que é disperso vai para baixa pressão, a baixa pressão ela atrai ventos e o ar é ascendente.
no caso a alta pressão, o ar é descendente. Então, a orientação é da alta pressão para baixa pressão. Bom, o vento, a definição de vento é o ar em movimento no sentido horizontal, sentido alta pressão para baixa pressão. Os dois tipos de vento que a gente tem, os ventos alísios, que é quando os ventos sopram dos trópicos para a linha do Equador. Os trópicos, eles são de alta pressão e a linha do Equador é baixa pressão. Então, ventos alísios, da alta pressão dos trópicos para baixa pressão, a linha do Equador. Agora, os ventos contralísios é o oposto. É quando os ventos sopram da linha do Equador, baixa pressão, para os trópicos de alta pressão. Bom, então aí vai estar mostrando para vocês enxergarem, ter uma visão melhor disso. Na alta pressão aqui no Trópico de Câncer, no Trópico de Capricórnio, os ventos alísios vão dos trópicos em direção à linha do Equador, que é baixa pressão. E as setinhas, elas estão curvadas por causa do movimento de rotação da Terra. E também a gente tem a célula tropical, ou célula de Hadley, que é quando forma-se uma circulação atmosférica formada por ambos, os ventos alísios e os contra-alísios. Para terminar, a gente vai falar dos furacões e também dos tornados. Vamos tomar bastante cuidado para não confundir. Os furacões, eles também são chamados de ciclones ou tufões. Os furacões, eles são ventos fortes que se formam dos oceanos e vão para os continentes. Então, é dos oceanos para os continentes. Como que ele é formado? O oceano, as águas precisam estar acima de 26 graus Celsius, precisam estar quentes. E também com o calor do sol, essas águas vão atingir o ponto de ebulição. Vai passar do estado líquido para o gasoso. E vai evaporar uma grande quantidade de água. E vão se formar, então, grandes nuvens carregadas de umidade. O ar vai continuar subindo e, quando ele atinge uma grande altitude, o ar ele desce e vai formar aquele cone que a gente conhece como furacão. E como o furacão ele se forma numa área de baixa pressão, a área de baixa pressão atrai ventos. E esse vento que é atraído, ele vai ajudar a girar o cone. Tá? Então, o furacão está formado. No caso, essa imagem é o cumulus nimbus, que é quando formam-se grandes nuvens com muita quantidade de umidade, esse é o cumulus nimbus. Agora, esse último slide é o tornado. O tornado é o oposto do furacão. O furacão, ele é dos oceanos para os continentes. Agora, o tornado são ventos fortes que partem dos continentes para os oceanos. Eles são formados pelas chuvas frontais, como eu falei, a chuva frontal é quando ocorre o choque entre a massa de ar quente, úmida, e a massa de ar fria. E também, né, o tornado, ele acaba sugando tudo por onde ele passa. Então, essa primeira aula, eu falei de clima, sobre as mudanças climáticas, sobre os elementos do clima, e eu vou estar reforçando na próxima aula também, para vocês lembrarem a diferença entre elementos e fatores. Os elementos é aquilo que forma, que compõe o clima, e os fatores é aquilo que interfere. Na próxima aula a gente vai falar dos fatores, aquilo que interfere no clima. Então, dá uma boa revisada nisso, pode ter sido bastante informação, mas dá uma estudada, faz o resumo e depois vocês vão fazer a lista de exercícios. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.